nós te louvamos, engrandecemos o seu nome com alegria, por tudo que tem feito. Obrigado pelo encontro, pela oportunidade de cada família conectada nessa esfera de relacionamento espiritual. Que o Senhor visite ou continue nos visitando, assim como fizeste nas canções, nas orações. Faça-se, Senhor, presente no meio de nós, também através da sua mensagem, da sua palavra. Usa, Senhor, as nossas vidas. Usa as nossas vidas tanto no ouvir quanto no falar. Que não sejamos nós, mas o próprio Espírito agindo em nós e através de nós. Que a mensagem que vamos ouvir seja impactante, seja relevante e que nós possamos compreender a sua voz e fazer com que essa voz ou esses ensinamentos sejam prática em nosso cotidiano. Esse é o nosso pedido, com agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um dia especial, mais um dia de encontro. Para você que está em casa, seja muito bem-vindo. Você pode também contribuir com essa mensagem compartilhando com a sua família, com seus familiares, com seus amigos e também se inscrevendo no canal e em todas as redes. Você que está nos ouvindo pelo Spotify tem essa possibilidade também de compartilhamento. Essa também é uma forma de levar o Evangelho, a mensagem do Senhor a outras vidas, a outras pessoas. É um dia especial, um dia de domingo que sempre marca o meu coração como um bom encontro. Você que frequenta a igreja há muito tempo como eu, deve ter um pouquinho dessa sensação. Houveram vários momentos, que no domingo eu não estava aqui. E no período da pandemia eu estive aqui praticamente todos os domingos, porque nós estávamos gravando as mensagens. Mas houveram uns domingos específicos com lockdown mais agressivo, que nós nos distanciamos mesmo e ficamos em casa. E era um vácuo, assim, sabe? Um vácuo existencial, quase, assim, porque a gente tem esse dia como um dia sagrado, e esse dia sagrado dentro da esfera das relações. E ainda que em alguns momentos ela estava sendo feita só pela rede, era um tipo de relação, era uma forma de encontro, era uma forma de comunicação. Então, é de extrema alegria hoje retomar as nossas atividades. Claro, sempre estamos em forma gradativa retomando essas atividades, mas é de grande alegria e de grande gratidão a Deus poder revê-los aqui. Fico muito feliz, de fato. E os tempos são difíceis, as notícias não são boas. Eu lembro que no início da pandemia nós tivemos uma conversa séria a respeito dessa cisão que aconteceria. Nós voltaríamos para casa, não saberíamos como seria todo aquele cenário, ainda era muito incerto para nós. Mas uma coisa nós sabíamos, que os tempos seriam difíceis e que as notícias elas viriam de acordo com o tempo. Passado esse período mais agressivo da pandemia, agora vem essa grande depressão, da economia, da saúde e a dificuldade relacionada ao desemprego. Novos empregos estão surgindo no cenário. Se ouve muito a falta de profissionais para esse novo mercado. Ao mesmo tempo, há muitas pessoas que se adaptaram a uma vida online, especialmente no seu trabalho, e que agora vão fazer uma retomada para as atividades da sua empresa. Então, esse tempo é tempo de mudança, tempo de transição.
E todo tempo de mudança, todo tempo de transição exige de nós, vou falar como seres espirituais, né? Exige de nós fé e exige de nós coragem. E fé e coragem foi o tom das minhas pregações no último ano. Eu quis falar com a igreja a respeito da fé e quis falar sobre a igreja, sobre esse interesse que tenho em retomar a nossa coragem. E a nossa coragem no exercício de todas as dinâmicas que a vida nos supõe, né? Porque a coragem exige para a gente sair à luta, mas a coragem precisa também acontecer quando a gente também não tem mais forças. É preciso coragem para pedir ajuda. Porque se a gente também não tem coragem para pedir ajuda, a gente se perde na experiência da solidão. E isso não é bom. Não é bom nós estarmos sozinhos. Eu queria ler o livro de Tiago, no capítulo 1. Vou ler apenas um verso. Tiago 1, versículo 12. Porque creio que esse versículo fala um pouco de fé, fala um pouco de coragem. E essa coragem também para o enfrentamento às demandas que nos sobrevêm. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Falamos de amor no domingo passado. Se você não ouviu essa mensagem, eu peço para que você acesse aí o Spotify depois e ouça, porque nós tratamos um pouquinho da nossa espiritualidade no campo do amor. E Deus faz promessa para aqueles que o amam, mas que o amam com o amor dele, o amor ágape, o amor de Deus. Então, feliz é o homem que persevera no dia da dificuldade, no dia da aprovação, porque depois de ser aprovado, depois de passar a dificuldade, ele receberá a coroa da vida. E Deus prometeu a coroa da vida que Deus promete para aqueles que Ele ama e para aqueles que o amam. Nós vivemos numa sociedade que não se dá muito bem com os processos. Percebo isso com as relações que tenho tido e criado, nas conversas que tenho feito. Os processos não caem muito bem. Nós estamos sim numa sociedade que tem essa dificuldade de entender o tempo e o momento. Eu estava entrando no mercado e uma mulher sozinha, esbravejando, gritando com ela mesma e talvez tentando fazer com que fosse ouvida, dizia: não aguento mais andar de máscara, porque ela saía do mercado, né? Ela: não aguento mais essa porcaria e tal, e ficava bravejando assim, sozinha. E aí uma outra pessoa passou atrás dela assim, olhou para mim, eu fitei os olhos, e os dois olharam com uma cara assim de espanto, de aprovação ou de desaprovação. Ali a gente estava... E eu penso isso, sabe? As pessoas, elas estão cansadas desse tempo, ou de fazer algumas práticas que são necessárias, mas não conseguem equilibrar o seu emocional a partir da importância que aquilo tem. E ficam desequilibradas. Por isso eu entendo que nós temos sim dificuldade de lidar com os processos. E esse tempo que nós estamos passando é um outro processo de vida, que traz consigo as suas dores, as suas dificuldades, suas perdas, mas também os seus aprendizados. E requer de nós uma certa resiliência, né? E Tiago fala de perseverar na fé, com coragem, para que nós possamos passar o dia mal, para que nós possamos transcender os dias difíceis. Então, essa dificuldade que temos com os processos, essa ganância, porque eu acho que é uma ganância de querer chegar logo no resultado final da coisa. A gente quer a resposta rápida. E a gente fica desesperado querendo chegar na linha final daquela grande corrida.
Falando em corrida, eu não vejo a hora de voltar a fazer aquelas minhas corridas de rua. Eu fiz isso há muitos anos atrás. E senti o meu joelho, eu falei, não, tenho que tratar, fortalecer, fazer exercício, alongamento, porque eu quero voltar a fazer a minha caminhada, daqui a pouco minha corrida, e depois, quem sabe, fazer até uma corrida de rua. 5 quilômetros, 10 quilômetros, como eu já fiz. Entende os processos? O cuidado com o seu corpo, o cuidado com as suas articulações, com a sua musculatura, para depois iniciar uma atividade em movimento, uma caminhada, depois um trote, uma corrida, 3 quilômetros ou 2 quilômetros, 5 quilômetros, 10, quem sabe uma meia maratona para você correr a São Silvestre, quem sabe uma maratona completa, 42 quilômetros, se eu não me engano. Bom, para que você chegue na linha final de uma corrida, você precisa compreender que existem processos, precisa compreender que existem fases, momentos, e entender que dessa mesma forma acontece com a nossa vida, e por que não dizer o que acontece com a nossa espiritualidade. Há muita gente que está frustrada na beira do caminho porque está com pressa. E com pressa no sentido de visualizar somente o final da etapa. E não consegue vivenciar a experiência que acontece no trânsito, né, desse processo. Muita gente frustrada no meio do caminho, muita gente também fissurada pela chegada, né, pelo destino, e perde essa experiência por estar com uma certa obsessão por um dia melhor, por um tempo melhor. Vejo também muitas pessoas obcecadas pela vitória. Eu vou viver a minha vitória. Eu vou viver a minha conquista. Eu vou viver aquele tempo maravilhoso. Mas, peraí, você vai viver e quando que ele vai chegar? Ele está no futuro? Então a sua vitória, a sua conquista, o momento de felicidade, de alegria, ela só acontece lá no futuro? Não é isso que o Senhor nos mostra. Porque vitória, conquista, alegria, tudo isso deveria ser lido no plural, porque acontece na nossa caminhada. Então, o dia da sua vitória é hoje, não é no futuro. O dia da sua alegria ou da sua felicidade acontece no agora. O dia da sua conquista acontece a partir do momento em que você se posicionou e tomou uma decisão de fazer acontecer algo novo. Isso já é uma conquista. Então, desejar a mudança já é um fator de celebração para nós. E existem coisas que estão escondidas, existem pérolas que estão escondidas na travessia, no meio do caminho. Em tempos pandêmicos, quais foram as pérolas que você colheu? Qual foi a beleza que você percebeu? Até mesmo no meio do caos. A beleza. Até mesmo no meio do caos nós podemos perceber o extraordinário de Deus acontecendo. Através de pessoas, de vidas, de movimentos, de ações. Foram tantas coisas que nos aconteceram ou que se esbarraram que sequer nós experimentamos. Agora, se você experimentou, talvez você tenha uma boa notícia para nos dar. Uma boa história para contar. No tempo da dificuldade, no tempo do deserto, no tempo das tribulações. Existem experiências que são inesquecíveis e elas acontecem na jornada, no caminho. Nós, enquanto comunidade, seguimos essa esfera de espiritualidade. E a nossa espiritualidade está ligada na união, na conexão de pessoas, na conexão de histórias, de famílias, de vidas. Pessoas que se encontram e que trocam experiências, trocam histórias, trocam notícias. E nós queremos ser esse povo que tem uma boa notícia
Difícil é caminhar com pessoas que só ficam lamentando, se chorando, falando das suas dores e das suas dificuldades. Óbvio que as dores e as dificuldades, elas precisam ser partilhadas. E nada melhor do que um ambiente seguro como a comunidade do Senhor, como a igreja. Aqui nós sim desabafamos as nossas dores. Mas queremos transcender o dia mau. Transcender as nuvens carregadas. Porque há um sol a se brilhar em nossos corações, em nossas relações. E tudo isso acontece nesse ambiente, nesses encontros. Eu sei que é tempo de exclusão, mas preciso dizer que nós somos uma comunidade que faz uma travessia de mãos dadas. Talvez não seja ao pé da palavra, mas mãos dadas porque aqui você tem sim alguém com quem você pode contar. Alguém que tem orado por você. Alguém que não te esquece. Alguém que não te excluiu. Alguém que abriu o coração e desejou trazer uma boa nova, uma boa mensagem, uma boa notícia, mesmo em tempos difíceis. Por isso sim, há muitos problemas, há muitas dificuldades, mas problema é problema. Todo mundo tem problema. Então eu não quero só falar de problemas, eu quero falar de soluções, eu quero falar de coisas boas que acontecem no meu cotidiano e quero saber a respeito do seu cotidiano, quero saber da sua vida. Quero tentar alinhar, os nossos pensamentos, as nossas ideias e fazer também com que toda essa relação que estamos construindo aqui, que chamamos de espiritualidade, de uma vida viva de Deus que acontece no meio de nós, que ela seja revelada a partir daquilo que estamos construindo com Deus. Porque se estamos tentando, dia a dia, nas nossas orações, orar a Deus dizendo, seja feita, Senhor, a sua vontade, estamos abrindo a porta dos nossos corações e das nossas relações para que o Senhor se faça presente. E quando Ele se faz presente, as nossas relações nos conectam com Ele. E isso torna-se possível a experiência de alinhamento com a vontade de Deus. O que faz a gente crescer não é o problema. O que faz a gente crescer é a forma como nós nos colocamos diante do problema. O que faz a gente crescer não é o problema. O que faz a gente crescer é a forma como nós lidamos com o problema e a ação que nós aplicamos diante o dia mau, diante a dificuldade. Por isso eu te convido a ser um protagonista da vida. Porque essa é uma das revelações de Deus para nós. Nós, todos, temos a oportunidade em Deus de sermos protagonistas da nossa história. Óbvio que eu não falo de uma história que se dá no campo da individualidade, de sermos mais do que os outros, de alcançar o lugar mais alto do pódio e dizer, olha, eu consegui e foi Deus que me colocou aqui. Talvez isso só seja justificativas. O que nós queremos de fato é esse caminho de mãos dadas, fazer com que o bem de Deus venha para todos, todas e tudo que está ao nosso redor. Nós precisamos de um porquê para conseguir responder o como. As pessoas perguntam, como você vai conseguir? Como você tem forças? Como você consegue? Como você lidar? Como você lida? Como você tem forças? Como você acha que vai conquistar essas coisas? Essas são as perguntas.
e outras mais. Mas nós precisamos de um porquê. Precisamos de um porquê Eu me lembro do Viktor Frankl, por isso estou fazendo essa citação. Viktor Frankl é um psicólogo, psicoterapeuta, e ele tem uma frase que ele diz que se você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. E esse porquê do Viktor Frankl é o porquê junto com circunflexo. Porque é esse porquê da ação, é o porquê da razão que temos, é o porquê que indica uma causa, é o porquê que indica uma motivação, é o porquê que tem um motivo. Por que você faz essas coisas? E aí você responde, porque é isso. É isso que me motiva. Eu tenho uma causa, eu tenho uma razão. Tem algo dentro de mim que precisa sair para fora. Isso vem de Deus. Deus me alimentou dessa esperança. Deus me alimentou dessa fé. Deus me alimentou desse olhar, dessa perspectiva, dessa forma de amar. Então quem tem o porquê enfrenta qualquer como. Isso nos ajuda a perceber a partir dos textos bíblicos, porque Deus aponta as nossas vidas e quer que nós sejamos de fato protagonistas dessa história. E nos alimenta de uma fé que nos põe para o enfrentamento. Por isso, anime-se. Tende bom ânimo. João 16:33. João 16:33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês vão ter vida tranquila. Só alegria. Vão viver numa nice. É isso que está escrito em João 16:33? O que ele diz? No mundo tereis aflições. Opa, então Deus está sendo sincero com a gente, né? Eu que já ouvi tanta pregação assim que fala, você vai ter uma vida flat, né? Aquelas pregações totalmente motivacionais, assim, né? Eu gostaria de ser um pregador motivacional, mas normalmente, quando eu leio a Bíblia, o que eu entrego são desmotivações. Porque às vezes eu tenho que te desmotivar de certas intenções que não são possíveis, não são agradáveis e não são saudáveis. Tirar você da alienação da realidade e colocar você no campo da realidade, da verdade. Te desvincular das mentiras que te foram contadas. E te colocar aqui no local de entender que existe uma vida real, uma verdade acontecendo no nosso cotidiano, e ela traz consigo as suas aflições, traz consigo as suas dores, as suas dificuldades. E no mundo tereis aflições, mas contudo, tenham bom ânimo. Tende bom ânimo, porque essa frase ela vem acompanhada com uma esperança. Jesus disse, eu venci o mundo. Existe um fator que nos leva para a vivência de bênçãos e vitórias. E elas só acontecem a partir dessa relação que temos com Jesus. Porque Ele é o nosso referencial de vitória. Se queremos vencer, aprendemos com Ele, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a dor. Ele venceu também os discursos de morte. E deu um salto, né? Mergulhou na morte e saiu em vida, ressurreto. E nos prometeu vida viva, vida abundante, vida eterna.
E é isso que nós podemos sim experimentar no aqui e no agora. É hoje. O dia da sua vitória, o dia da sua alegria. Por isso, anime-se, tende bom ânimo. Tenha um bom ânimo e se coloque, né, perante a sociedade de uma forma responsável. Porque se a sociedade chora, nós teremos no Senhor a oportunidade de transferir o sorriso, de entregar o sorriso, de entregar a esperança, de fazer com que as pessoas também sejam vivificadas, cheias de esperança. Por isso, quem de fato encarar a vida com essa coragem, com essa fé, vai vencer a apatia. Vai vencer a apatia. Horrível viver apático. Gente apática não consegue sair do lugar. Gente apática não consegue se mover, não consegue se mexer. É gente que não consegue nem vivenciar o bom da vida e nem consegue viver os riscos da vida. Porque a vida tem os seus riscos, como nós já falamos sobre isso. A apatia, ela nos coloca no lugar do não sentir. Isso é uma experiência de quase morte. Porque a gente só não sente quando a gente morre. A gente quer sentir alguma coisa. Qualquer coisa que se sinta. Né? Arnaldo Antunes, que canta. Ele suplica, né? Ele faz uma súplica. Socorro, eu não estou sentindo nada. Lembra dessa canção? Socorro, eu não estou sentindo nada. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Muito bom, hein? É uma bela súplica para fazer a Deus. Qualquer coisa que se sinta. Deve ter algum que serve para a gente, porque a gente tem que sentir mesmo. A dor e a delícia do viver. Por isso, não sentir, não sentir nada, né? Traz para nós essa experiência do desprazer, é isso, é quase morte. Fugir do prazer, fugir da alegria, fugir também da experiência da vitória, fugir dos riscos, dos medos, fugir de ações, de reações, fugir de perigos, de travessias, né? Amanhã é um novo dia, uma nova semana está acontecendo e eu tenho que preparar o meu currículo, eu tenho que ir atrás de um novo emprego, eu tenho que ir nesse novo dia de trabalho, tenho que conquistar novos clientes, tenho que abrir um novo negócio. Tudo isso são riscos. A vida tem os seus riscos. E se a gente se perder no medo que nos aprisiona, nós caímos, ou temos, né, sério, né, essa grande possibilidade de cair nesse ambiente de apatia, de não sair do lugar. Por isso o Tiago, ele fala de felicidade no meio da adversidade, no meio da dor, do sofrimento. Existe a oportunidade de um sorriso. No meio de tantas desgraças, de tantas notícias difíceis, existe a oportunidade de nascer a esperança. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque receberão consolo. Tem uma felicidade que nos aguarda, meus irmãos. E essa felicidade nos aguarda até mesmo no dia da angústia, no dia da dor. É essa felicidade que também nos dá sentido para viver. Que nos dá o porquê. Por que fazemos? Não sei se você recebe essas perguntas, mas muita gente já me perguntou: por que você vai fazer isso? Por que você se dedica para pastoral? Por que você se dedica a tentar ajudar pessoas desconhecidas que você nem conhece?
Por que você se dedica para pessoas que talvez nem vão te responder? Eu tenho resposta para isso. Eu tenho os meus porquês. Porque isso é o motivo da minha vida, da minha jornada, da minha trajetória, da minha espiritualidade, da minha relação com Deus. E nós temos que ter esses porquês. Nós temos que ter um motivo para viver. Nós temos que ter uma razão. Tem que fazer sentido estar aqui, meus irmãos. No epitáfio, no final, lá na lápide, quando eu morrer, eu quero que esteja lá assim, essa pessoa aqui curtiu viver. Gostei muito. Acho que eu vou fazer já essa frase, deixar aí marcada. Gostei muito e queria mais. Porque a gente tem que desejar viver. A gente tem que desejar continuar. Nossa, hoje eu estou bem em Titãs, né? Eu estou citando mais do que a Bíblia. Mas é bom olhar para trás e saber admirar a vida que a gente pôde fazer. Então, a experiência da nossa espiritualidade, o que eu acho que o ponto alto da minha mensagem é dizer que ela está no caminho. Na relação que estamos construindo com Deus. E no dia a dia, nós vamos experimentando essa espiritualidade de uma forma tão forte, tão intensa, que vai nos dando uma sensibilidade no olhar, a ponto de surgir dentro de nós um novo sorriso. Cheio de esperança, cheio de afetos, cheio de responsabilidade, seja ela social, responsabilidade com a nossa existência. É isso, no dia a dia, que Deus trará os seus renovos. Desfrute do bom do Senhor, porque Ele acontece no agora. No final, que nós possamos olhar para trás, não festejar a linha de chegada e o troféu. Não olhar para o troféu, mas olhar para o caminho e falar, olha, como foi bom. Como foi boa a trajetória. Como foi boa as experiências, ainda que na dificuldade. Os aprendizados, as vivências. Até aqui valeu a pena. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse dia. Obrigado, Senhor, por visitar os nossos corações. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ressignificar o olhar diante a dificuldade e o dia mau. Porque queremos sim reativar em nós um bom ânimo. Queremos procurar sondar os nossos corações, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Sonda, Senhor, os nossos corações. Esquadrinha, Senhor, o nosso andar, o nosso olhar. Vê se há, Senhor, em nós algum caminho mau. E guia-nos, Senhor, às veredas eternas. Vivifica a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. E nos leva, Senhor, diante a uma vida viva que o Senhor tem. Basta querer e nós queremos desfrutá-lo. Ajuda-nos, Pai, a desfrutar o caminho. Ajuda-nos, Senhor, a percebê-lo no caminho. Ajuda-nos, Senhor, a se achegar a esse colo que é a sua presença. Estar sobre os seus cuidados. E celebrar, Pai, a bênção que é ser amigo de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais um dia de encontro com essa família, com esses irmãos, com aqueles que nós podemos chamar de irmãos. Obrigado, Pai. Que todos possam sair daqui, ao final dessa mensagem, com um novo sorriso. E com a consciência que a vitória
a celebração de uma conquista, a celebração de um grande momento, acontece no agora, no hoje. Hoje é o dia da nossa alegria, hoje é o dia da nossa vitória. Que Deus nos abençoe, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Espírito esteja sobre a vida de cada um de nós. Sejam cheios de amor, cheios de esperança, cheios de fé, cheios de coragem, coragem para seguir em frente, coragem para transcender o dia mau, coragem para viver a vida, experimentando as suas notas e encontrando boas notícias para celebrar. Vida viva de Deus é o que nós celebraremos para sempre. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Na tela você tem o QR Code. Você que está em casa pode contribuir na nossa rede solidária. Você que está aqui também pode usar o envelope e o QR Code. Nós estamos na reta final do mês, tem alguns compromissos financeiros, então é muito importante a contribuição de cada um de vocês. Façam contribuição, o mínimo que seja, meus irmãos, é importante. Se você tem uma oferta, um dízimo, seja lá o que for, faça isso de coração e entenda que é uma forma de manter a nossa casa aberta e as nossas ações sociais acontecendo. As pessoas que nos acompanharam, preciso esticar só um pouquinho para dar uma informação. Nós nos compadecemos com uma situação que aconteceu na Vila Ema. Teve um incêndio muito grande aqui. Algumas famílias foram impactadas, né? Perderam tudo, porque foi um incêndio avassalador. E nós nos comprometemos a ajudar essas famílias. Então, nós já levamos roupas, alimentos. Temos mais algumas famílias que vão receber essa semana. Então, essa é uma forma só de feedback para vocês, de informação, que nós estamos tentando apoiar essas famílias, especialmente que perderam tudo nesse incêndio que aconteceu aqui no bairro da Vila Ema, na zona leste de São Paulo. Então, toda a contribuição e toda essa entrega solidária que a comunidade faz é para dar essa oportunidade de socorro, né? Como é bom, né? A gente arregaçar a manga e saber que tem gente para ajudar e poder ajudar, né? Então saiba que por esse motivo e por esse coração grato e por essa dedicação de todos, nós temos a oportunidade de levar o socorro a quem precisa. Que Deus nos abençoe e até domingo, se Deus quiser. Tchau.